Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite. Que o Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de nós, trazendo paz, aquilo que a gente precisa, nos colocando no prumo quando for necessário, fazendo os nossos sonhos, nossos desejos. Amém? Eu quero continuar com vocês no 1 Coríntios 15, que ele fala muito sobre morte e ressurreição, e o Senhor eu vou fazer pelo menos quase todo o capítulo. Hoje a gente vai falar o corpo ressurreto. E começa assim no 35, tá? A gente parou ontem no 34 e hoje vai ser os 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Então, isso é uma pergunta, que muitos de nós fazemos. E com que corpo virão? Quem nunca já se perguntou, já parou para se perguntar como que os mortos se ressuscitarão e com qual corpo veremos? Aí ele fala, insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então aqui vamos parar. Ele fala assim, olha, esse corpo físico que você tem não é teu, ele só vai servir para germinar o que Deus quer em você, o que é o nosso propósito aqui na Terra. Igual o trigo, quando a gente lança a semente, ele é de uma forma. Para ela germinar, ela tem que ser quebrada. Ela quebra e brota. Assim é com feijão, é com a soja, é com o milho, com qualquer grão. Ele quebra-se e começa de novo. Então, ele fala, insensato, o que tu semeias não é vivificado, porque o que semeias ele precisa morrer para ele renascer, se primeiro não morrer. O que nós semeamos, se ele não morrer, a gente não é vivificado. A nossa semente mesmo, ela não é vivificada, se ela passa pelo processo de vivificação, que é a morte, aí ela vai quase que se abre todinha e vivifica. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de uma outra qualquer. Então, vai nascer daquele grão que a gente lançou uma semente, uma árvore, uma flor. A gente, cada um, forma e é. E ele compara isso ao que Deus tem para nós. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. No 39, nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste, a outra dos terrenos. Então ele fala, olha, cada um tem um tipo de corpo, o peixe tem um tipo de carne, perdão. Os animais, outros, nós, outros. Então, cada um tem um tipo de corpo, tem um tipo de carne. Para quê? Para que haja diferença. E ele fala no 40, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é para a glória, o celestial é para a glória. Não, quando Jesus vier buscar a igreja, vai ser para a glória. Um será para a glória e o outro é esse que a gente mantém aqui na terra. Aí eu te pergunto, você está cuidando mais do que vai para a glória ou mais do que está aqui na terra? Tem gente que faz os dois, mas tem gente que fica na escolha de um ou outro. A vaidade, ela não pode, ela
pode sim ter na vida da gente, a gente pode ser vaidoso, aliás, deve, porque a gente tem que estar sempre, né, bem conosco mesmo, porém, ela só é válida se não infringir nossa parte celestial. Aí ele continua lá no 41, falando assim, aí fala do corpo celestial. Um é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Que uma estrela difere em glória de outra estrela. Uma estrela brilha diferente de outra estrela. Umas mais, outras menos. Uma tem um tempo de vida maior do que a outra. Então, tudo tem um porquê na Terra. Até o nosso corpo também tem um porquê. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então, esse corpo corruptível, ele será semeado, né? Ele vai morrer, ele vai para a terra e ressuscitará quando Jesus vir um incorruptível, se a gente tiver e for para a glória com Jesus Cristo. Então, nascerá um corpo incorruptível, sem pecado, sem mácula, sem as coisas terrenas, sem ambição, sem doença, sem nada. Vai ser um corpo incorruptível. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, semeia-se na tristeza, na angústia, na parte pior que a gente pode colocar aqui. E ressuscita-se em glória. Por quê? Para nós estarmos com Cristo, é necessário que a gente morra. Tem duas formas de morrer aí, porque se a gente estiver vivo quando Jesus voltar, você já tem que ter morrido para o mundo e vivido para Cristo. E se você já estiver morto, que você, né, se a gente já tiver sido recolhido, adormecido até o Senhor vier, a gente que são os primeiros que vão ser despertados, aqueles que serão despertados são aqueles que morreram com Cristo. Então, são dois tipos de morte. É morrer todos os dias a nossa carne, mortificar a nossa carne todos os dias para os nossos desejos do mundo e colocarmos os desejos celestiais acima. E ele continua no 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Lembra que a gente já falou sobre isso? Nós somos dois corpos. Nós temos carne e espírito. Muitos não acreditam, mas é bíblico isso. Nós somos carne e espírito. Igual a gente alimenta para alimentar a carne, a gente precisa alimentar nosso espírito. Como a gente alimenta nosso espírito? Com leituras, com louvores, com orações, com jejuns, com tudo aquilo que for alinhado à vontade do Senhor. Orações, eu não estou falando orações mesmo de coração, parar, conversar com o Senhor, mostrar, entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, a coisa que o Senhor mais gosta. 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, assim também está escrito: Adão, quando foi feito, o primeiro homem, ele fez alma vivente. E o último, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural e depois o espiritual. Então, primeiro ele foi feito, foi constituído, para depois vir o espírito. Lembra de Deus soprando nas narinas dele? Ali ele estava na forma, estava com o corpo. Deus soprou
e o Espírito veio. O primeiro homem da terra é terreno. Então, nós aqui, ó, essa parte aqui é terrena. E o segundo, o Senhor, é do céu. Jesus, ele veio e morreu, né? E está no céu. Então, ele está fazendo esse comparativo também. E é conosco. O primeiro homem, ele é terreno, é da terra. E o segundo é do céu. Qual terreno? Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual os celestiais também são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, a carne e o sangue não vai estar. Então, a gente não vai ter essa forma física. A gente vai estar numa forma celestial. E como será essa forma celestial? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe como será. Cada uma é uma semente. Então, cada um de nós vai ter uma forma. Então, não se assuste. O reino de Deus, ele é incorruptível. E nosso corpo é corruptível. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça vontade do Senhor e de pregar a toda criatura o Evangelho. Leva a palavra. É o Senhor que ordena. É o Senhor que tem ordenado. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai, uma noite de paz.